Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês que nos escutam. Um forte abraço aí para você, professor Sorrilha. Eu sou o Caio, estou aqui com o Ícaro e hoje a gente vai aqui no nosso primeiro episódio do Projeto Vozes falar sobre a ditadura chilena, Pablo Neruda e todo o contexto cultural e como ele é importante para a gente analisar esse processo. Bom, primeiramente, para dar aquela contextualizada, vamos falar como o cenário geopolítico na América Latina na década de 60 e 70 era fortemente influenciado pela Guerra Fria e grande influência tanto da União Soviética e dos Estados Unidos, e apoiava pelos seus interesses ditaduras, como foi o caso de Argentina, Brasil e, propriamente dito, o Chile. E não só isso, os Estados Unidos procurou implementar no Chile uma espécie de laboratório para o modelo neoliberal que começou com Pinochet e depois, posteriormente, foi com a Thatcher no Reino Unido e com o Reagan no próprio Estados Unidos. Nesse sentido, a gente vai falar das eleições chilenas de 64. Nessa conjuntura da Guerra Fria, a opção socialista, conduzida pela Frente da Ação Popular, com a Allende, se tornava algo inevitável. Justamente nesse contexto, surge a figura do Eduardo Frei, da democracia cristã, que, como o professor Sorrilha falou na última aula, o jingle dele provavelmente seria Eduardo Frei, um democrata cristão. Mas, enfim, esse Eduardo Frei era uma peça central para tentar conter a coalizão dos partidos de esquerda. Frei adotava uma via reformista que prometia, enfim, melhorar toda a situação da economia chilena, porém sem submeter o país ao marxismo, que era, vamos dizer, o grande inimigo do período ali dos Estados Unidos, ou seja, era algo totalmente visado naquele momento. Agora, voltando um pouco, no final dos anos 50 e no início dos anos 60, a democracia cristã de Frei interpretava a questão política chilena como uma grave crise socioeconômica, caracterizada por profundos antagonismos estruturais, principalmente o conflito de capital e trabalho. Dessa maneira, o reformismo da democracia cristã visava uma revolução em liberdade, visando reformas estruturais e sociais, até mesmo reforma agrária, o que de certa forma não era muito bem visto pelos Estados Unidos. Porém, claro que após a Revolução Cubana, que foi um dos grandes turning points na América Latina, não só para o socialismo, mas para o marxismo e para toda a esquerda, os Estados Unidos se aproximava dessa democracia cristã. E com isso, os Estados Unidos, como já foi dito, que apoiaram diversas ditaduras da América Latina, passam a apoiar não a ditadura, mas a candidatura e toda a campanha de Eduardo Frei, com o objetivo de frear a Frente de Ação Popular de Allende. E só para deixar aqui, vamos dizer, para ressaltar, o Allende, como dito em outras aulas, enfim, tem toda uma historiografia acerca disso, ele não era um marxista ferrenho, como, por exemplo, é, os soviéticos, ou enfim, ele era um socialista reformista. Ele acreditava que podia chegar ao poder e que implementava o socialismo através de reformas, não necessariamente pegando em armas. Mas mesmo assim, os Estados Unidos tinha pavor só de ouvir falar. Por isso, Eduardo Frei levou toda essa agenda reformista moderada. É muito interessante a gente ressaltar isso, moderada, onde procurou construir moradias populares, proporcionar a modernização do aparato estatal, uma reforma educacional, fortalecimento das organizações de base, ampliação da reforma agrária e também a nacionalização da extração de cobre. Esse fato que futuramente a gente vai citar novamente. No entanto, em 67, a democracia cristã começou a se diluir. O governo enfrentava rejeição tanto da esquerda quanto da direita. E em 68, greves se espalharam por todo o Chile e as reformas ficaram cada vez mais evidentes. E em 69, com o agravamento da crise, surgiram rumores de golpe de Estado que veio se concretizar uma tentativa de golpe, né, em 29 de outubro com o TAC Naso, liderada pelos militares. Embora essa tentativa ela foi contida, isso refletiu uma seriedade da situação política e antecipou a vitória do Allende que viria a acontecer nas próximas eleições. E também é importante pensar como posteriormente tiveram muitas denúncias que argumentaram que Henry Kissinger, ele mesmo, né, enfim, no nosso curso de Relações Internacionais, é amado e odiado, enfim, como o Kissinger colaborou diretamente com os militares nessa tentativa, fazendo com que essa tentativa de golpe já fosse um spoiler do que viria a acontecer em 73, em setembro de 73. E nesse mesmo tempo, a democracia cristã observou a mudança no movimento de ação popular unitária,
uma ala de orientação mais esquerdista da própria democracia cristã, que passou a integrar a Unidade Popular. E com isso, essa nova coalizão, composta tanto por socialistas comunistas radicais, quanto por sociais-democratas e até mesmo democratas cristãos e outros argumentos políticos, se organizou com a principal meta primordial de eleger Salvador Allende à presidência do governo chileno. Nesse cenário, o momento eleitoral era algo muito complexo. O candidato oficial da democracia cristã, Radomiro Tomic, não era visto como adversário com capacidade suficiente para desbancar Allende. E diante dessa avaliação, a direita decidiu lançar Jorge Alessandri como candidato à presidência pela democracia cristã. E embora o Alessandri, num primeiro momento, ele tenha sido bastante apoiado, a popularidade dele começou a decair radicalmente com o passar das semanas e ao chegar das eleições. A votação realizada em 4 de setembro de 70, Allende obteve 36% dos votos, Alessandri 34,9% e Tomic 27,9%. E como ficou claro, nenhum candidato alcançou a maioria dos votos para ser eleito. E a competência para definir as eleições foi transferida para o Congresso Nacional. Importante deixar claro que a definição do vencedor pelo Congresso não era incomum. Isso já havia acontecido nas eleições de 46, 52 e até 58. Historicamente, nesses respectivos anos, o Congresso havia elegido o candidato que tinha uma maior quantidade de votos. Porém, nessa conjuntura, com a delicadeza do momento, houve uma gigante pressão para que Alessandri, o candidato da democracia cristã, que ficou em segundo lugar, fosse escolhido no lugar de Allende, indicando uma possível ruptura com toda a tradição parlamentar e uma ruptura também com o que o povo votou. E também, nesse momento, surgiram dois planos dos Estados Unidos, que, com medo dos Estados Unidos e do presidente Nixon de uma vitória marxista na América Latina, houveram esses dois planos. O primeiro, Track One, que buscava persuadir a democracia cristã a votar no Alessandri, que posteriormente viria a renunciar, abrindo caminho para novas eleições e que, nessas novas eleições, segundo o plano, Eduardo Frei viria a ser eleito. Porém, essa estratégia foi inviabilizada quando o Radomiro, o candidato que ficou em terceiro lugar, anunciou um acordo com Allende, assegurando a posse, com um compromisso de respeitar o Estatuto de Garantias Constitucionais. Diante disso, veio o plano Track 2, ou Projeto Fulbert. Esse plano, basicamente, ele consistia em sequestrar o comandante-chefe do Exército, o René Schneider, com o objetivo de gerar instabilidade militar para, consequentemente, inviabilizar a eleição do Allende pelo Congresso. O plano foi executado 22 de outubro de 70, resultando em ferimentos graves a Schneider durante sua tentativa de defesa. E que Schneider também veio a falecer dias depois. Ainda assim, mesmo com esses graves incidentes, o Congresso confirmou Allende como novo presidente do Chile. E mesmo assim, isso não foi o fim dos planos e das tentativas do governo Nixon de, como eu posso dizer, de mexer o jogo da política chilena, digamos assim. E com isso, o Nixon autorizou que a CIA utilizasse 10 milhões de dólares na Operação Fulbert. E essa é uma das situações em que há registro do governo norte-americano tentando intervir em governos democraticamente eleitos. E dias depois que o Allende foi eleito, continuaram e houveram outras tentativas para tentar abrir caminho para um governo pró-Estados Unidos. Partindo agora para interpretar o governo do Allende já eleito e como ele se manifestou, como ele se comportou, a gente vai fazer um pequeno retrospecto sobre como se dava a legitimidade no Chile, como se dava o Estado e a cidadania. E para isso a gente vai usar principalmente o livro do Gabriel Salazar Júlio Pinto, que é um livro bem renomado de história chilena, ele possui vários volumes. E o que estamos utilizando aqui é a História Contemporânea do Chile, o volume 1, que é denominado justamente Estado de Legitimidade e Cidadania. Segundo os autores, o Chile, nessa época, tinha como uma das suas maiores conquistas que o seu sistema estatal tinha sido mais estável na América Latina e que muitas de suas crises fossem resolvidas através de meios mais racionais e consensuais. Portanto, isso era uma forte fonte de legitimidade e de orgulho nacional. Nesse sentido, os autores apontam duas principais interpretações para essa estabilidade. A primeira seria que isso era uma característica da própria elite cultural chilena, que os autores vão muito contrapor ao que eles chamaram de peso da noite futuramente, como uma força da tradição, da ordem,
e até de uma passividade popular que levava o povo a seguir as elites sem questionar muito. E a segunda interpretação que eles atribuem a uma maior consenso é que essa estabilidade não era sobre o caráter das elites, mas sobre a qualidade de todas as instituições chilenas. Porém, o que veio abalar propriamente a estabilidade chilena, que já haviam tendência, segundo os autores, ganhou muita proeminência com a eleição de Salvador Allende, que ele partiu dessa própria efetividade constitucional chilena para concretizar o que eles chamariam de transição ao socialismo de forma democrática, que futuramente veio a consistir na via chilena para o socialismo, que se apoiava fortemente na Constituição de 1925. Ainda assim, os autores mostram que culpar a unidade popular por ter sozinha desequilibrado toda a democracia liberal do Chile é uma interpretação grotesca e, até mesmo eles falam isso, um sarcasmo político. A Unidade Popular venceu a disputa eleitoral de 70, mas o Alessandri podia ter vencido, que a gente viu que foi uma margem muito pequena de votos, e a crise ainda assim, segundo eles, talvez poderia ter ocorrido só que de uma maneira diferente, com alguns outros bodes expiatórios, porque a história do Chile, do Estado chileno, não começou em 25, porque, segundo eles, a história do colapso chileno não se deu somente pelas implementações feitas por Allende, e como alguns vão até argumentar, tipo o historiador Tom Davis, que essa crise de legitimidade não se deu também aos altos gastos sociais que muitos atribuem ao governo Allende. Não se deu por esse fator único propriamente. Mas também é uma grande dependência de mercado externo controlado pelas grandes potências, que limitava muito a autonomia política do país e econômica. E também é uma fragilidade do empresariado nacional, incapaz de convencer a classe política da importância de investir na produção interna de bens de capital. Agora que a gente entende muito mais sobre o Estado chileno, a gente pode falar mais propriamente do governo Allende e dessa transição chilena para o socialismo. As medidas iniciais de administração do Allende, excetuando o que a gente já comentou sobre a nacionalização do cobre, que foi um projeto quase unânime de reforma e que se manteve mesmo após o golpe do Pinochet, o Estado chileno, por meio da Corporação Nacional del Cobre de Chile, assumiu o controle de todas as operações da mineradora e prometeu indenizar as empresas que eram antes detentoras de todo esse processo de extração. Só que essa decisão iniciou um grande boicote ao governo Allende, que foi orquestrado principalmente pelo Kissinger, que, que se efetivou mais na negação de empréstimos internacionais e que foi muito endossado por corporações multinacionais. E ao mesmo tempo que tudo isso ocorria, o governo Allende mostrava alguns números econômicos bem favoráveis. Ele resultou numa 8% de expansão no PIB, no Produto Interno Bruto do país, uma taxa de inflação controlada, e também o partido nesse momento ele alcançou quase seu apogeu, onde ganhou 49% dos votos nas eleições municipais e conquistou uma grande base popular. Nesse ano de 71, Pablo Neruda ele era um membro da Unidade Popular, que é um das nossas peças fundamentais para esse episódio, né? Ele era um militante e ele foi agraciado nesse ano pelo Nobel de Literatura, que foi considerado uma grande conquista não só do filósofo, poeta em si, mas de toda uma ideologia, de todo o partido. Porém, apesar de todo esse retrospecto inicial positivo, a partir do segundo ano de mandato, as reformas meio que estagnaram, impulsionado pela escalada da violência, pelo boicote econômico e por muita ação de sabotagem que foi orquestrada pela administração do Nixon. Também começou a ocorrer uma ocupação irregular de terras que se aproveitava de algumas lacunas da reforma agrária, e isso culminou na morte de alguns agricultores que tentaram salvaguardar suas propriedades e entraram em bastantes conflitos. Em decorrência de tudo isso, a sociedade ela se tornou cada vez mais polarizada, com conflitos entre opositores e defensores de Allende, e começou a surgir também os panelaços,
que eram feitos principalmente pela classe média que estava insatisfeito com as reformas visadas por isso. A visita de Fidel Castro também nesse período incitou com uma parte da esquerda a advogar por uma revolução mais fora da via chilena, algo mais revolucionário e não reformista, que divergia também das próprias propostas do governo, que contribuiu ainda mais para a fragmentação da ala de esquerda. Então, sintetizando tudo, essa euforia econômica inicial ela meio que foi se dissipando e começou a surgir muita polarização entre direita e esquerda e uma polarização até mesmo dentro da ala esquerda em si. Tom Davis, nesse caso, ele faz a seguinte análise. Ele fala que a classe política de esquerda que dirigiu essa transição levou o corporativismo estatal aos limites extremos, que isso influenciou também algumas das variáveis negativas que ele considerava impossível de manejar. E entre elas ele fala a escassez de divisas, bloqueio de crédito externo, uma queda nas importações de bens de capital, e a expansão da demanda, aumento de emissões inorgânicas, inflação descontrolada a partir do segundo ano, é claro, e que em decorrência disso tudo os opositores começaram uma pressão em cadeia e inclusive tudo muito fomentada pelos Estados Unidos, que tinha um grande interesse nessa desestabilização do governo chileno ao todo. Dado todo esse contexto, então, de reforma agrária, que gerava bastante conflito, o fracasso da democracia cristã e também até mesmo a aparente contradição entre a ala reformista e a ala revolucionária do partido, isso acabou deixando a elite chilena meio que se sentir à beira de um abismo. Isso gerou, a partir de 72, grandes mobilizações de empresas e também bastante greve de trabalhadores, o que sobrecarregou muito a liderança política. Nesse sentido, Gabriel Salazar Gil Pinto, no seu livro, eles fazem a seguinte citação: a substituição da mobilização dirigida e manipulada pelos partidos por uma mobilização gerada diretamente por empresários, cujo objetivo era defender seus próprios interesses dentro do sistema, o que nos mostra como nessa conjuntura os meandros do golpe já estavam sendo plantados aqui. E um estudo realizado por René Cortázar destacou que as grandes empresas foram fundamentais para a desestabilização ideológica daquele governo, mas que as pequenas e médias empresas foram elas que conseguiram interromper o comércio e o transporte. Então, em síntese, a implementação das reformas estruturais, como a reforma agrária e também uma possível expansão do corporativismo do Estado, era vista como um ataque direto à propriedade privada, o que incomodou muito esses empresários médios que inicialmente faziam parte do governo e aos princípios básicos também de mercado que respondiam ao neoliberalismo. Então, meses antes do golpe de 73, iniciou uma série de campanhas de terror contra o Partido da Unidade Popular, que gerou no Chile uma concepção, que depois foi confirmada, né, de que as elites locais controlavam grande parte da imprensa e geravam muito dessas ebulições que a massa fazia. E não somente isso, começou uma síntese de pensamento sobre a influência exercida pelos Estados Unidos nesse contexto, que era feita principalmente por meio de grandes grupos de editorias nacionais que começavam a intensificar seus esforços quando se sentiam ameaçadas. E não só isso, iniciou uma grande perseguição à imprensa operária e estudantil nesse tempo, que era muito descrita por Pablo Neruda em suas memórias e Manuel Rojas e Guzmán também em seus romances. Não somente isso, posteriormente, ocorreu a ação de confisco e venda apressada de revistas de oposição quando o regime militar foi estabelecido. E revistas como a La Bicicleta, a Forte em Mapocho e grandes emissoras consideradas como de esquerda na parte chilena da cultura foram censuradas, mostrando aqui que o debate não era só econômico e político, mas a dimensão cultural é um grande fato de importância nesse sistema. E então, justamente nesse cenário de crise democrática, de fragilização do sistema pela manipulação midiática, que a figura do Pablo Neruda, que é assim central no nosso episódio, se torna uma peça-chave na nossa análise.
Sua atuação configura um poderoso polo de resistência cultural e política, evidenciando como a influência intelectual pode ser um contraponto essencial a essa narrativa hegemônica. A voz do poeta, com sua poesia, foi forjada em anos de luta contra o fascismo e também muito influenciada pelo ideal comunismo, e se opôs diretamente à censura e essas campanhas de terror que foram estimuladas diretamente pelos Estados Unidos. Observa-se que uma importância singular da mídia como o fator necessário à imposição do golpe, e também, inversamente, o poder dessa poesia do Neruda como uma arma de resistência. Neruda ele utilizava essa palavra como projeto de afirmação da unidade popular e uma denúncia direta à violência da direita. Como a gente disse aqui, ao ganhar o Nobel em 71, isso foi uma conquista não só a ele, mas toda uma ala, todo um pensamento, uma ideologia, que gerava, querendo ou não, uma certa legitimidade a tudo isso do governo. Agora que o Ícaro já contextualizou mais e a gente viu a importância do Neruda, eu vou falar um pouco mais do Neruda como militante e resistência ao regime ditatorial. Neruda, claro, além de um dos poetas mais famosos de todos os tempos, foi também um profundo ator político e agiu como testemunha, ele foi uma testemunha ocular e uma testemunha lírica da história da América Latina como um todo. E o destino dele se entrelaçou completamente com o do Chile no auge da crise ali, anos 70, enfim. Neruda, sua vida foi marcada, principalmente quanto mais novo, a adesão ao comunismo e pela luta antifascista, desde a Guerra Civil Espanhola que ele vivenciou. O autor, a gente pode assim enquadrar ele como uma personificação de um projeto ideológico e cultural. E sua morte, logo depois do golpe, representou o primeiro e mais simbólico ato de destruição do regime contra a cultura e resistência. Por isso que ele também é um grande autor pré e durante vamos dizer, esse período. Pós, ele não teve o pós porque ele morreu logo na sequência do golpe. Vamos falar agora sobre a Guerra Civil Espanhola. Esse evento funcionou como um momento crucial de mudanças de Neruda, que era um poeta que, vamos dizer, fazia, como muitos dizem, a arte pela arte. E com a Guerra Civil Espanhola ele passou a ser um intelectual profundamente engajado e um militante político. Foi durante esse período que o Neruda ele se definiu como comunista, embora que ele só veio se filiar posteriormente nos anos 45, mas sua adesão ao comunismo não veio por um caminho de reflexão intelectual marxista, mas sim por razões históricas e políticas. Pois nesse período ele concluiu que os comunistas eram a única força organizada para a busca de mais justiça social e busca pela luta antifascista contra as forças inimigas, que, enfim, cresciam naquele período ao redor do mundo inteiro. Na visão dele, era inevitável lutar contra o fascismo, pois ele caracterizava o fascismo como um mal absoluto. E isso foi um marco, mudança paradigmática, digamos assim, da sua convicção política. E a partir dali, Neruda nunca mais foi o mesmo. Com isso, Neruda passou a rejeitar o que é chamado de poesia pura, de teóricos como Juan Ramón Jiménez, e defendeu o que ele chama sobre uma poesia sem pureza, que era uma espécie de poesia que deveria ser gasta pelos deveres da mão, penetrada pelo suor e fumaça, e ter espaço para as crenças políticas. Fato que gerou, claro, inúmeras controvérsias. Aí eu vou ler aqui uma citação, um trecho do Neruda, de 1980. Uma poesia impura, como um traje, como um corpo, com manchas de nutrição e atitudes vergonhosas, com rugas, observações, sonhos, vigílias, profecias, declarações de amor e de ódio, animais, sacudimentos, idílios, crenças políticas, negações, dúvidas, afirmações, impostos. Com a consolidação dessa nova estética, que ficou muito mais clara no livro do Neruda, Espanha en el Corazón, Hino a las Glórias del Pueblo en Guerra, que é uma crônica da guerra, vamos dizer, é uma crônica de condenação, de limar o Franco, basicamente. E como já foi falado, esse movimento do Franco com a Guerra Civil Espanhola, do Franco, perdão, do Neruda com a Guerra Civil Espanhola, com
com o seu envolvimento com o comunismo, foi ali que foi o ponto-chave, onde de fato ele mudou e nunca mais foi o mesmo. Virou um militante ativo. Em 1937, ele ingressou à Frente Popular do Chile e, após ele ingressar na Frente Popular do Chile, ele organizou o Congresso dos Escritores Antifascistas em Madrid, com César Vallejo, e fundou o Grupo Hispano-Americano de Ajuda à Espanha. Após a derrota das forças republicanas em 39, Neruda recebeu a missão de organizar um, vamos dizer, um comitê de espanhóis exilados para o Chile, conseguindo ajudar mais de 2.000 refugiados a bordo do navio Winnipeg. Essa missão foi vista como uma ação complementar e a continuação do mesmo impulso que o levou a escrever o que eu já citei, Espanha em El Corazón. Outro fator que também a gente tem é chave nesse entendimento do Neruda enquanto comunista é o amor e admiração que ele tinha pela União Soviética. Era quase algo assim, vamos dizer, enfim, era um romance mesmo, que, que, que persistiu com problemas e perigos, né? Mas era um amor genuíno que ele tinha pela União Soviética. Antes mesmo dele ir pessoalmente à União Soviética, ele já havia se proclamado, enfim, se proclamado não, já havia, vamos dizer, pregado o realismo socialista como sua estética. E era basicamente uma doutrina estética que tinha como objetivo criar uma arte realista de propaganda socialista que fosse acessível para as grandes massas e não, enfim, somente para as elites. E também pregou que era a única estética politicamente possível. Sua identificação com essa causa se aprofundou durante a Segunda Guerra, período que ele se tornou o que pode chamar de um poeta do segundo fronte de ajuda à Rússia. O Neruda ele acreditava que a União Soviética era salvadora do mundo contra o fascismo e contra o nazismo. E comparou a resistência de Leningrado à de Madrid. Leningrado, que foi onde houve o cerco, né, de mais de 900 dias e resistiram a um cerco de 900 dias do nazista, um ato heróico que, enfim, está nos livros de história. E no pós-guerra, já durante a Guerra Fria, quando ele recebeu o Prêmio Lenin nos anos 50, ele exaltou a União Soviética em obras como Las Uvas e El Vento, e obra também que ele adotou o que já citado, o realismo socialista. Ele citou, em outros momentos, citou a Sibéria como próspera, negou a cortina de ferro e dedicou um poema Em Su Muerte, de 53, ao Stalin, elogiando Stalin como herói. Apesar que posteriormente ele veio a criticar o Stalin, mas permaneceu comunista. Ele fez autocríticas, enfim, descreveu Stalin como um F de fria, que governou com crueldade. Agora tem outra citação dele. La criatura del terror esconde el eclipse, la luna, el sol maldito de su progenitura ensangrentada, y el dios demente incuba dos castigos. Un ejército pálido de larvas corren con ciegos ojos y puñales al ejercitar el odio y la agonía. Y allí donde pasaron no quedó ni libro, ni retrato, ni recuerdo. Hasta el niño sin voz le fue ordenado nuevo nombre y escuela de suplicios. Mas, claro, apesar desse revisionismo, o Neruda ele manteve lealdade e toda a sua admiração à União Soviética. Ele só substituiu o amor, vamos dizer assim, né, a admiração e os elogios ao Stalin, e agora ele direcionava ao Lenin. Mas continuou vendo a União Soviética como, enfim, gloriosa, defensora da paz, da liberdade, enfim, maior revolução da história, enfim. Sua obra-prima, Canto General, de 1950, não era apenas natureza e da história do continente que ele falava, mas um manifesto que denunciava a opressão e celebrava a resistência popular. Obra que ligava, enfim, umbilicalmente, digamos assim, o Neruda ao seu destino na América. E o retorno do Neruda ao Chile foi descrito pelo próprio Neruda como: regressei ao Chile para criar um movimento de intelectuais, de escritores, de profissionais, de artistas que militem, lutem, sofram e vivam pelo povo. Posso dizer com orgulho que tenho triunfado. Deveis conhecer nosso nome. Somos a Aliança dos Intelectuais do Chile para a Defesa da Cultura, porque a cultura está ameaçada, assim como o povo está ameaçado pela reação dos militantes fascistas. A cultura, os livros, o ensino, tudo isso, como a vida dos trabalhadores, eu vi sendo destruído na Europa fascista e cavernária. E como já foi explicado, na virada dos anos 70, o Chile se tornou ali um ponto, vamos dizer, uma batalha campal, digamos assim, né, de ideologia global, ali no auge da Guerra Fria.
E com a eleição de Allende em 70, liderando a coalizão da Unidade Popular, foi a primeira vez que um governo socialista marxista chegou ao poder por meio de vias democráticas. Neruda ele já era amigo, ele já conheceu o Allende de longa data e foi uma peça central, né, nesse projeto do Allende. Ele foi embaixador do Chile na França, uma posição de maiores prestígios diplomáticos no mundo, atuando como porta-voz cultural e de uma esquerda, vamos dizer assim, né? Não só chilena, mas latino-americana. Batendo de frente, claro, com todo o interesse norte-americano, que isso aí foi em plena Guerra Fria. Como o Ícaro já falou, ele recebeu o Nobel da Literatura em 71, que, como o Ícaro também citou, não foi um prêmio individual, mas sim foi também, vamos dizer, toda deu legitimidade ao governo do Allende, né? Um reconhecimento internacional. Então, um governo socialista ganhando legitimidade internacional em plena Guerra Fria, isso tudo a gente vai ver um pouquinho mais para frente que culminou no golpe. E com isso, enfim, setores da direita fazendo oposição, a própria esquerda querendo aprofundar, enfim, cobrando do Allende, o conflito passa a ser militar, o conflito começa a ganhar cara de militar. Neruda estava com câncer, em 72 ele volta ao Chile como um poeta militante, já muito próximo da morte, vamos dizer, para testemunhar ali o golpe, enfim, o fim do socialismo no Chile de perto, praticamente. E o clímax de tudo isso foi em 11 de setembro de 73, quando o golpe liderado pelo Pinochet, enfim, com um bombardeio, ataca o Palácio de la Moneda, onde, graças a Deus, o professor de Direito conseguiu sair, enfim, né, livre, leve e solto, para, enfim, vir aqui nos abençoar com aulas na Unesp. Mas, enfim, esse golpe liderado pelo Pinochet que pôs fim ao governo do Allende e iniciou não só enfim, uma ditadura de muitos anos, mas foi o marco de toda a destruição cultural e da resistência. Neruda foi um alvo direto, invadiram casas dele em Santiago, em Valparaíso, em Isla Negra, e destruiu o governo Pinochet visava destruir toda a cultura e qualquer sinal de, enfim, de resistência, de, enfim, via socialista ou via, enfim, de progresso social. A casa dele, La Chascona, né, que é a casa de Santiago, os livros foram todos queimados, todos os objetos, obras de arte quebradas, que foi um símbolo do vandalismo da ditadura contra o patrimônio cultural e revolucionário do Chile. Então, dado tudo isso, toda essa investigação, essa que a gente fez aqui sobre o Neruda, a gente não vai entrar muito em como a ditadura de Pinochet prosseguiu depois, né? A nossa intenção aqui era dar o contexto pré-golpe, situar toda essa disputa política e cultural que se dava no Chile, mostrar como essa dimensão é uma dimensão inerente a qualquer espécie de política em si mesmo e como os lados reforçam alguma cultura ou negam outra. A gente vê isso em diversos regimes ditatoriais, todo esse combate, e aqui no Chile não foi diferente. E dado a conjuntura chilena, era inevitável a gente trazer como peça fundamental desse episódio o poeta ganhador do Nobel de 71. E, finalizando, a gente só vai trazer aqui uma polêmica, tal como se Allende se matou ou não se matou, como a gente viu em sala de aula, que é de que Neruda talvez, segundo certas pessoas, né, não tenha morrido de câncer. Isso foi reforçado na mídia recentemente, principalmente pela alegação de um motorista de Neruda que afirma que ele foi envenenado por uma injeção no estômago. E isso foi muito corroborado pela suspeita também que o ex-presidente, eleito pela democracia cristã, Eduardo Frei, também tenha sido envenenado em uma cirurgia que como a gente viu, né, é um regime ditatorial, ele acaba corroborando para muitas teses assim, principalmente um regime como o chileno. É válido ressaltar que isso tudo são majoritariamente teorias, né? Então a gente conclui aqui todo o nosso episódio mostrando como a dimensão cultural, ela não podemos pensar política sem ela.
e principalmente em contextos tão fortes como o Chile na década de 70. Além de não poder pensar sem ela, ela traz toda uma camada de análise nova e deixa a conjuntura talvez mais clara, assim por dizer. Então a gente chega aqui ao final do nosso episódio, né? Agradecemos muito, professor, por você ter visto tudo isso, apesar de alguns erros, que a gente é iniciante, a gente ainda falta um pouco para chegar no nível do canal do Sorrilha, mas ficamos por aqui. É isso aí, professor. Obrigado pela paciência. Tchau, tchau. Obrigado pela atenção a todos que escutaram, em especial o professor Sorrilha. E deixar também um feliz aniversário para o professor, né? Que esse episódio está programado para ir na semana do aniversário do professor. Enfim, feliz aniversário. Até os 45 ainda é jovem. Então, ainda é um jovem menino. É nóis. Um forte abraço. Tchau, tchau. Até a próxima. Até, professor, feliz aniversário.